Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação. Boa noite aos nossos amigos internautas que nos acompanham pelo Facebook da Casa. É uma alegria, uma satisfação muito grande estarmos reunidos novamente, mais uma sexta-feira, para mais uma noite de aprendizado, de reflexão. Hoje temos conosco nosso amigo André Sanson. Seja bem-vindo, André. E antes de passarmos a palavra para o André, nosso amigo e colaborador da Casa, Gustavo, fará o hino da Casa e o Pai Nosso cantado. Graças a Deus que a sã doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, e essa luz tão pequenina Então, conosco agora, André Sanson, com o tema Bem-aventurados os que são misericordiosos. Testando, acho que tá legal, né? Tá.
queridos amigos e amigas, irmãs Ideal, obrigado, antes de mais nada, pela presença de vocês aqui. Isso é muito importante. O que seria de um palestrante sem as pessoas para ouvirem? E o que seríamos de nós sem o querido Mestre Jesus e toda a espiritualidade que tem nos acompanhado? Não só hoje, não apenas nessa encarnação, mas em todas as encarnações. Hoje nós vamos falar de um tema que eu considero ele um dos três principais, um dos três grandes pilares que, quando nós viemos reencarnar, nós devemos nos preocupar. São três itens, se vocês pararem para pensar. O que eu tenho que me preocupar na vida? Três principais itens: amar, amar e amar, aprender o que é o amor, perdoar, perdoar e perdoar, aprender o que é o perdão, e trabalhar, trabalhar e trabalhar. Trabalhar tanto no bem como para as coisas do mundo material. Hoje nós vamos falar sobre a misericórdia, tá? Vamos nos basear no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sempre me baseio muito nas obras de Kardec para falar do Espiritismo. Eu acho que é algo fundamental e é extremamente rico. É uma obra extremamente rica. Por mais que a gente leia, nunca é o bastante. Até porque a gente não pode jamais esquecer que ao longo da nossa existência nós vamos tendo outras visões do mundo, outras vivências, e eu posso falar por mim, acredito que se aplique a todos. O André de 10 anos atrás não é o André de hoje, como não será o André daqui 10 anos. Então, esses temas muitas vezes parecem ser recorrentes ou supérfluos, mas quando nos aprofundamos cada vez mais, vemos a riqueza que tem nele. Então, como eu disse, nós vamos falar, sobre o capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, tá? E aí, como eu vejo que, às vezes, em alguns bate-papos, nem todos têm a definição, muitas vezes, o que é uma bem-aventurança ou o que é. Então, para a gente começar a definir, e colocarmos todo mundo na mesma ideia, o que é, a bem-aventurança? É um estado profundo de bem-estar, felicidade completa, beatude. Suprema felicidade, junto a Deus, glória. Então ela não é uma felicidade comum, Nós temos momentos de felicidade, na vida, isso mas é uma felicidade com grau espiritual, uma felicidade constante, um estado de ser feliz, tá? E misericordioso, ou aquele que tem ou revela misericórdia, bondoso, piedoso, caridoso, ou aquele que perdoa os pecados, crimes ou ofensas, quem é indulgente. Ao longo aqui do tempo a gente vai passar, como Kardec estruturou essa ideia, da bem-aventurança, como que ele aprofundou, logicamente com o apoio da espiritualidade, tá? Então, Kardec começa o capítulo 10, perdoar, para que Deus os perdoe. Esse é o tema que ele inicia o capítulo 10. E cita o Evangelho de Mateus, tá? Mateus ele é bem rico, ele é considerado dentro dos evangelhos um dos mais completos, tá? E ele é bem rico, e é interessante como Kardec selecionou em diferentes partes, sobre o perdão e a misericórdia. Então vamos lá. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Aqui Kardec já fala e já demonstra, de uma passagem de Jesus que é da bem-aventurança, tá? Do Sermão do Monte. Logicamente não é só essa, as bem-aventuranças têm outros tópicos, mas aqui ele já mostra de início, baseado em Jesus, que ser misericordioso pode nos trazer algo bom, porque teremos a misericórdia do outro. E lembrando que o autoconhecimento ele é fundamental, ele é uma base também da doutrina e até do espírito. Se a gente parar para pensar, chega uma hora na nossa evolução que a gente começa a se questionar e busca esse autoconhecimento. Isso é inegável, porque algumas coisas na nossa vida já não nos bastam e a gente quer um próximo conhecimento, uma próxima vivência, E nisso daqui já mostra que teremos, teremos a misericórdia do outro se também formos misericordiosos, tá? E aqui continuamos. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial
também não vos perdoará os pecados. Essa passagem ela é interessante porque ela trata como Deus tem que nos perdoar. No fundo, na representação, né, dessa passagem, a gente vai trazendo a doutrina, a gente vê que no fundo somos nós que vamos carregando um fardo que a gente não consegue evoluir. Então, de certa forma, quando perdoamos, né, ou buscamos isso, esse perdão ao próximo, nós também seremos perdoados porque vamos tirando alguns fardos, tá? E aí, no terceiro item, se contra vós pecou o vosso irmão, ide, fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aqui tem dois ensinamentos muito interessantes. Primeiro, na primeira frase, Jesus nos fala e nos ensina que o perdão sincero, ele não é um perdão do espetáculo, né? Ele não é um perdão que a gente tem que demonstrar o quanto nós somos misericordiosos. Olha como eu sou bom porque estou perdoando esse irmão. Não é assim que a vida funciona, né? Isso é fundamental. E na segunda parte, Jesus, né, diz que esse 70 vezes 7, na verdade, é um sentido de que infinitamente você tem que perdoar. Até porque quando você perdoa o seu irmão de uma falta cometida, se o perdão é sincero, já está perdoado, né? Uma única vez basta com relação ao perdão ao nosso irmão, quando ele é sincero, quando ele é do fundo do nosso coração, vamos falar assim, tá? Então, em Mateus, né, então tem capítulo 5, o 7, o versículo 7, né, o 6 e o 18. Então, Kardec começa, né, no capítulo 10, fazendo essas 3 citações do Evangelho de Mateus, tá? E aí, ao longo, como todo do Evangelho, né, ao longo ele vai destrinchando o tema e vai abordando com o apoio da espiritualidade. Logicamente que eu não vou trazer todas as falas ou todos os itens, eu pincelei em cada tópico, porque uma coisa interessante que a gente percebe também no Evangelho é quanto cada tópico está conectado com o outro e a sequência dos capítulos, né? Isso é interessante. Então, né, nesse item, Kardec começa: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ai daquele que diz nunca perdoarei, esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa a dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Em toda contenda, aquele que mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Nesse tópico e nesses itens, nessas frases que eu trago, veja que um dos objetivos da reencarnação é nos tornarmos pessoas brandas, pessoas pacíficas, pessoas melhores e que estejam em um mundo, né, que também, por consequência, será mais pacífico, um mundo melhor do que nós estamos vivendo hoje. E lógico que isso, para que a gente tenha a famosa sintonia e a conexão com o mundo, nós também seremos brandos e pacíficos, tá? Então é uma característica, tá? Uma advertência, né? Ai daquele que diga nunca perdoarei. Quem de nós não merece um perdão? Quem de nós não errou? Não existe ninguém nesse mundo que não tenha errado. Até por um conceito espírita, se é um mundo de provas e expiações e somos espíritos ainda em aprendizado, não tem como ninguém falar que nunca errou. O único espírito perfeito que veio na Terra foi Jesus, que tão bem nos auxilia. Então todos nós precisamos. E aqui vai um ponto também, não quer dizer que em outros tempos
a gente não tenha falado, ou até nessa existência, falou, eu nunca vou perdoar essa pessoa. Mas o que nos traz aqui o ensinamento é, qual a consequência disso? Qual o problema que nós teremos, que nós estamos buscando mesmo com esse tipo, com essa postura? Tá? E aí Kardec começa, né, continua, melhor dizendo, trazendo um outro tópico que também é importante sobre a misericórdia, uma vez que eu já quero perdoar, né, um outro item de atenção que ele traz é reconciliação com os adversários. Né? Cita de novo o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26, onde diz, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Kardec complementa, na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente o efeito moral, há também um efeito material. Importa, conseguinte, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare, quanto antes, os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe os seus inimigos, a fim de que antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, que é conflito, toda causa fundada de posterior animosidade. Eu quis grifar a palavra efeito material, porque, de certa forma, quando nós não buscamos esse perdão, nós teremos, por lei, né, por uma lei natural, que buscar estar bem com o nosso irmão. Quando a gente não tem, né, essa vontade de perdoar, e aí eu já quero ir trazendo algumas coisas, o mais importante também é a disposição para perdoar, tá? Porque alguns itens, algumas coisas que nos ocorrem, é difícil perdoar. Pelo nosso estágio, pela nossa vivência, pela nossa forma de ver o mundo, ainda é difícil perdoar. Isso não está sendo falado o contrário. Mas é interessante que aqui já mostra um benefício que o quanto antes eu buscar estar alinhado com Jesus, afinal estamos aqui pensando nisso, né? Queremos fazer isso. O quanto antes eu estiver alinhado com os ensinamentos, eu não vou precisar passar por algumas provas materiais no mundo de provas e expiações, e aí é o efeito material, porque afinal eu estou querendo depurar o meu espírito o quanto antes. Então, se a gente parar para pensar, a reconciliação ele é algo inteligente do nosso espírito para nós. Falar o que é bom para você. Vamos buscar a reconciliação, isso sem sombra de dúvida. Tá? Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa existência atual, da nossa atual existência, é principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. E um ponto importante que eu trago, né, a consequência do não perdão, ou seja, desse rancor que vamos trazendo dentro de nós, seja um rancor, muitas vezes por um papel de vítima que a gente assume, né, porque sofremos e a gente não sabe muitas vezes a consequência, mas sofremos um ato negativo, então nos colocamos como um papel de vítima, ou também fazemos o mal a alguém, né? Isso é também danoso, porque a gente vai tomando a consciência da vida e começa a olhar e fala, poxa vida, como eu errei nesse momento ou no outro, como eu fui impaciente, como eu não fui tolerante, e isso fiz mal para alguma pessoa. E isso é interessante que, quando vamos tomando consciência, nos aproximamos da justiça de Deus e a nossa consciência vai depurando e vamos tentando eliminar. E não sairemos, porque no fundo a gente já vê até na literatura o quanto que a gente não pede para passar por algumas provas para darmos exemplos para os nossos irmãos ou para quem fizemos mal. Isso sem sombra de dúvida. E aí já vem mais um outro ponto que é interessante. Primeiro nós falamos a importância do porquê perdoar, mas
aqui, Kardec, ele cita o sacrifício mais agradável a Deus, e eu quero trazer também aqui para a doutrina de como que nós enxergamos, porque de certa forma a gente pensa, eu estou indo no centro espírita, estou fazendo caridade, estou tentando ser melhor, extremamente importante, isso não é um motivo para não fazer, tá? Mas se a gente parar para pensar, o que é também importante, ou tão mais importante que isso, que na passagem, né, o sacrifício mais agradável a Deus, ele é exemplificado aqui em Mateus, tá? E aí eu vou fazer a leitura. Se, portanto, quando fordes depor a vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes, reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Quando Jesus diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depositar a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum dos seus irmãos. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio, de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Não adianta, e às vezes uma maneira de fugir dos nossos problemas ou de quem a gente tem que conviver, a gente acaba querendo atender muitas demais pessoas, mas aquele irmão que precisa, que precisamos conviver e compreender, evitamos ele porque estamos muito ocupados em fazer o bem de uma maneira externa, que é o que depois nós iremos aí até estudar um pouco mais. Não adianta, isso, como diz, é importante, tanto é importante, porque ele cita, depois voltar a oferecê-la. Se não fosse importante, ele poderia falar, vá e não, vá lá com o seu irmão, não precisa voltar a fazer essas atividades. Mas tão importante, tão ou mais importante que isso, é buscarmos esse trabalho de concórdia entre os irmãos, entre aqueles que nos colocam à prova e no fundo são bênçãos na nossa vida, porque nós vamos nos encarando daquilo que a gente tem que melhorar. Sem sombra de dúvida, isso é muito bom. Isso é tão bom porque faz com que a gente reflita um pouco também sobre a nossa postura de olharmos muito para o próximo e esquecermos de olhar para nós. Isso, a gente vive numa sociedade que prega isso, né? Procure um inimigo, o problema sempre está no outro, nunca em você, e a gente vai formando grupos e bolhas de ideias, e isso não é benéfico para nós, isso nunca foi e está sendo potencializado pela internet, o que é bom também, porque mais pessoas a gente acaba tendo mais confrontação de nós mesmos, e como eu disse, o que é importante é buscarmos essa melhoria, é tentarmos sempre evoluir. Tá? E aí, com isso, né, tratando desse tema, como que a gente pode buscar dentro do Evangelho nesse item? Sobre o argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Primeiro que, né, argueiro é cisco, tá? Nem todo mundo talvez saiba, eu não sabia também há pouco tempo atrás. Então argueiro, ele é um cisco, é algo que te incomoda, né? O que ele está querendo nessa passagem, mas você está preocupado com um nada no olho do seu irmão, mas olhe para si, veja que está em frente de você. E é interessante que também, né, é citada a palavra hipócritas, e essa palavra eu acho que é algo que a gente sempre também tem que buscar e olharmos em nós, a hipocrisia que muitas vezes nós trazemos em nós mesmos, entre aquele discurso que a gente tem versus as nossas ações, e ações no íntimo, tá? Continuando, que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos,
tanto morais quanto físicos. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Kardec faz essa citação que eu achei fantástico, porque no fundo a gente para pensar, e eu falo isso que se aplica muito a mim. Às vezes a gente tem algumas opiniões que você julga o comportamento do próximo, mas fala, nossa, mas e você? O que você faz? E é interessante porque o meu mentor, ele toda hora fala, o que você está fazendo? O que você está pensando? Se enxergue, né? Resumo da ópera, nesse quesito aí. E essa busca de deixarmos de ser hipócrita, ou seja, aquilo que a gente faz no exterior é realmente aquilo que a gente sente por dentro, ou seja, se eu quero falar do bem, se eu quero divulgar as coisas de Jesus e o que é belo, eu tenho que também por dentro ser assim. E essa é a hipocrisia que ele cita, que nós devemos combater entre as aparências do mundo externo, que queremos divulgar, daquilo que carregamos no nosso íntimo. Mencionado ali embaixo, caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam. De nada adianta eu fazer algum ato caridoso, e mais uma vez eu recorro para o momento que nós estamos vivendo de grande divulgação sobre as atitudes, e que eu falar, olha como eu sou bom, estou participando de atividade X, Y, Z, e numa intenção de mostrar que eu sou melhor que os outros. Não faz sentido, é um contrassenso, e como mencionado, se neutralizam um ao outro. E a partir desse momento aí, dessa citação, né, do argueiro e a trave no olho, Kardec continua com mais uma chamada, né, do não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis a fim de não ser julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregai-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. O reproche, a censura, lançada à conduta de outrem, pode obedecer a dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Eu vou fazer uma pausa aqui para a gente parar e pensar até nesse exemplo que eu acabei de comentar, que se aplica a mim. Muitas vezes a minha régua de olhar o mundo faz com que eu veja alguma pessoa de uma maneira não adequada e não cristã, e aí na sequência vem a intuição falando, viu, mas olhe para as suas atitudes, olhe o que você está fazendo. Nem sempre é de acordo a esses seus pensamentos. E aí é um exemplo de que seremos julgados pela forma como olhamos o outro mundo. A censura, né, o reproche aqui que é citado, tem dois objetivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa. E aí a gente vai entrando numa seara, porque se a gente parar para pensar até no que eu disse até agora, a gente fala, mas espera aí, então eu vou ter que ser inerte no mundo, não vou poder ter um senso crítico para olhar o mundo. E Kardec, acho que ele foi tão brilhante, porque no final desse capítulo, ele faz 3 perguntas para a espiritualidade, que ao longo do estudo você começa a olhar e falar, tá, mas então está sempre só perdoando. E aí ele faz esse questionamento para a espiritualidade e temos aí a orientação. E se a gente olhar também até na passagem de Jesus, muitas vezes vemos o quanto ele foi enérgico e que até o momento a gente lendo falar, então eu não posso ter essa postura. Mas aí, veja que Kardec cita no início, no final ali. Não é possível que Jesus haja proibido que se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Jesus tinha, logicamente, condições de fazer os pontos que ele trazia dessas autoridade moral para apontar os defeitos. E muitas vezes ele fazia isso com aquelas pessoas que tinham a caridade orgulhosa, né? Olha como eu estou preocupado com o mundo, que o mundo funcione bem, mas de uma maneira orgulhosa e para denegrir o próximo. Jesus poderia e fez isso diversas vezes nas passagens, que você vê que as orientações dele são
com pulso firme também, né? E aí, a gente está entrando por uma área que é o seguinte, se eu já começo a ver que a Kardec, né, já vai trazendo que eu posso sim fazer algumas considerações, mas baseado na minha autoridade moral, no decorrer do capítulo ele pede as instruções dos espíritos, né, para ver o que eles nos orientam. E aqui temos uma passagem do Paulo, né, de 1861, o apóstolo. Recomendo fortemente que vocês estudem, que se aprofundem nesse tema depois, que é muito bonito, mas eu escolhi alguns trechos, tá? Vamos lá. Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Admitamos que em dadas circunstâncias fosse realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizeste degenerasse em querela grave o que houvera podido cair facilmente no ouvido. Aqui já vem uma orientação de Paulo que é ok, né? Vamos supor que a gente está numa condição de que estamos sofrendo uma consequência e fomos realmente ofendidos, estamos na nossa interpretação, fala, poxa vida, algo, eu julgo que não é bom e olha como eu estou ofendido, sou o coitado, a vítima da situação. Essa orientação é tão boa porque, no fundo, nós não temos todas as informações do que nos ocorre em uma única existência. A gente não sabe toda a reação que sofremos muitas vezes, ou o mal, qual que é o motivo? E talvez, em uma existência, isso não importe. Em um futuro, quando tivermos condições, tivermos no mundo espiritual, podemos perguntar, temos o direito de perguntar, olha, por que isso ocorreu dessa forma? E se tiver um fim didático, com certeza a espiritualidade vai nos mostrar. E aqui essa orientação é legal porque quem garante que nós não fomos mesmo ou demos abertura para sofrer o que estamos sofrendo? Muitas vezes a omissão nossa, ela favorece o mais forte. E isso é um problema, porque nem sempre o mais forte é o que quer o bem de todos. E muitas vezes devemos sempre ter essa ideia de que o nosso papel aí de vítima nem sempre corresponde à realidade. E aí, buscando o perdão, nessa mesma orientação de Paulo, ele cita, né? Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Quantos dizem, não perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei... Quantos não dizem, perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Aqui traz mais uma vez uma orientação da importância do perdão e do perdão sincero. E esse perdão, ele não é algo assim, simples. A gente sabe que o perdão ele é um processo. Muitas vezes tem um processo de um entendimento da situação, do entendimento do que a pessoa pode ter oferecido, quais são as vivências que ela teve, como ela enxerga o mundo e que fez ela ter essa atitude. E muitas vezes nós, se tivéssemos na mesma situação, poderíamos ter feito isso ou até pior. Então isso já começa, com essa visão, a gente já começa a pensar na empatia com o próximo. E aí, a importância do perdão do coração, né? Oriundo dessa vontade mesmo de perdoar e melhorar. E é engraçado que muitas vezes nós espíritas, eu falo isso mais uma vez por mim, falo, eu perdoo, afinal o dele está guardado. Isso não é certo, né? O que é dele, ele vai pagar por isso mais cedo ou mais tarde. Venhamos, é reconfortante num tom jocoso, né? Que fala, afinal a gente acredita na lei de Deus e fala tudo bem, mas não é um pensamento cristão esse, até porque a gente ainda pode ter com esse pensamento, ter muitos outros problemas. E aqui na orientação, né, final, o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece
muito mais pelos atos do que pelas palavras. Eu quis trazer essa parte aí do esquecimento, porque se a gente parar para pensar, Deus é tão bom e torce tanto, né, vamos falar assim, a espiritualidade pelo nosso crescimento, que nós temos o esquecimento do passado. Isso já nos favorece muito nessa tarefa do perdão, nessa tarefa de nos melhorarmos e entender como que o mundo deve funcionar, né? Então, o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. Realmente, porque se a gente parar para pensar em outros espíritos que já passaram pela Terra e não têm a necessidade de reencarnar mais, eles não estão passando por muitos problemas que nós estamos passando. Então, de alguma forma, eles conseguiram evoluir e já não ter essa necessidade de um mundo de provas e expiações, e que nós pensamos muitas vezes, esse mundo hoje está perdido, está tudo uma bagunça, é potencializado pela facilidade da informação, ter essa visão, mas esse esquecimento completo e absoluto das ofensas, ele foi possível no passado, agora e será também no futuro. Devemos muito buscar isso daí. Continuando, né, com as instruções dos espíritos, eles citam a indulgência, de José, espírito protetor. Ele cita: espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outros, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo neste caso, tenha o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. A indulgência, ela é um dos sentimentos maravilhosos que um ser humano, ou que um espírito pode ter, porque diferente do perdão, o perdão é quando eu perdoo a causa, né, o mal que me fez, mas a indulgência é quando eu não busco que o ato, a reparação ocorra. Então, sermos indulgentes é não buscarmos, como eu mencionei aqui, o que é dele está guardado, ele vai... Isso não faz, não tem importância nenhuma. Então, a indulgência é algo, uma característica extremamente benéfica. E se a gente parar para pensar também, nós estamos reencarnados com um propósito, a gente não sabe, né? Cada experiência do que cada um teve que passar, mas nós temos sempre que buscar essa evolução espiritual, essa busca pelo entendimento, e cada um tem a sua dificuldade. Muitas vezes posso ter dificuldade com um parente, mas no trabalho, na escola ou qualquer outra coisa, não tenho problema. Eu posso ter, às vezes, em casa um suporte muito bom, mas no trabalho eu tenho o grande apuro. E se pararmos para pensar, um dos grandes avanços que a gente pode ter nesse item é o quê? É a conversa, são momentos como esse. E eu digo isso porque eu tive uma experiência esses dias muito fantástica com um amigo lá do Centro Espírita Viana. A gente teve uma conversa fantástica que, assim, não achávamos que íamos chegar nesse ponto da conversa, entre troca de experiência, temos uma diferença de idade de 30 anos mais ou menos, e algo que me incomodava enquanto criança, uma vivência que eu tive e relacionamentos, esse meu amigo, lógico, nos faz questionar, mas por que eu passei isso? Mas por que teve que acontecer dessa forma? Esse meu amigo teve a mesma passagem. Ele teve exatamente as falas dele, e a gente foi numa conversa ali no centro, foi tão proveitoso que passou o tempo e a gente nem reparou, exatamente as mesmas preocupações que teve,
ele também passou. E olha, cidades totalmente diferentes, diferenças de idade. Isso mostra, mais uma vez, o quê? Que as experiências, elas são, de certa forma, comuns também com os outros. E esse diálogo tira essa personificação do que acharmos que o mal que nos ocorre é porque é o André que tem que passar isso. O André é uma pessoa que tem que passar por isso. Muitas vezes, e foi essa conclusão que nós dois chegamos, o que passamos era o que a pessoa teve a oferecer, é o que a pessoa naquele momento poderia. É uma característica, um traço de personalidade em que as pessoas tiveram que oferecer ali. Isso despersonifica, não faz algo que é o André, cada um vai ter o seu, né? Não é algo que você tem que ser. Não, muitas vezes são situações que a gente passa, a gente tem que buscar aí o entendimento. E mais uma vez, fundamental essas conversas. Se vocês têm, né, amigos que possam ter conversas produtivas, cultivem muito essa amizade, vale muito a pena. Como eu fui dizendo, no final do capítulo, né, Kardec ele faz 3 perguntas, porque nós vamos chegando em um ponto que até o momento a gente fala, então eu tenho que aceitar até o que eu vejo de errado, simplesmente baseado no perdão, simplesmente eu tenho que olhar o mundo como uma pessoa que não atua, que não tem uma vivência, que não tem um papel na sociedade. E aí ele já faz a primeira pergunta, eu achei fantástica, porque se eu não posso, né, como argueiro e a trave no olho, se eu não posso olhar para o meu irmão, porque eu não sou perfeito, é a orientação que temos ali, Kardec já faz essa pergunta para a espiritualidade. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Já que todo mundo está no mesmo nível, que ninguém não somos perfeitos, não é um mundo de seres perfeitos aqui, então ninguém pode falar nada? Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós... Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não como as mais às vezes, pelo prazer de denegrir. Então, lógico, nós podemos ter uma conduta de olhar uma situação ruim e falar, não, peraí, isso aqui não é legal, isso aqui não é bom, né? Não é benéfico, eu não posso, muitas vezes, aceitar, normalizar algo que é mal, né? Não devemos fazer isso. Então, né, que na leitura ali do Evangelho das Passagens a gente vai chegando a uma ideia de que devemos normalizar, mas não, a espiritualidade já fala certamente que não é essa a conclusão, tá? E aí, bom, será repreensível notar-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Então, se eu já não posso divulgar, ok, eu analisei, eu olhei, então eu não posso nem olhar, né, para as imperfeições dos outros? E isso tem a primeira frase ali que é fantástica. Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo, é inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação que resulta em detrimento do próximo, desacreditando sem necessidade na opinião geral. Isso é a primeira frase, é fantástico. Tudo depende da intenção. Todas as nossas ações têm que ser baseado, e a gente tem que fazer esse questionamento, qual é a intenção de fazer isso? Por que eu vou ter essa atitude? E outro item muito importante, inconveniente ver em toda parte só o bem. Mais uma vez, eu trago outros conceitos da doutrina espírita. Nós estamos em um mundo de provas e expiações, temos espíritos muito rebeldes entre nós. Então, é imprudente vermos apenas o bem em todo o lado. Temos que ser pessoas prudentes, tá? E devemos o quê? Ter essa análise das atitudes sobre o que é bem ou não, vermos a nossa intenção e qual, né, o bem que podemos fazer dele. Indo para a terceira pergunta,
que também é fantástica, haverá casos em que convenha que se desvende o mal de outrem. Tá, então, se eu já não posso ser um ser inerte diante do mal, eu tenho que ver, e como até a orientação de Jesus, se eu for corrigir o irmão, fazer de uma maneira particular, que não expor ele. Mas eu falo, mas há casos que convenha fazer, né, que eu divulgue? É muito delicada essa questão. E para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudica, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender, de preferência, ao interesse do maior número, segundo as circunstâncias. Desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a serem suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. É muito importante que a gente faça esse julgamento, porque nós, mais uma vez, somos hoje impelidos para que tenhamos opiniões de tudo e de todos. E temos que nos questionar muito qual a finalidade da divulgação que nós fazemos na internet. A postura que temos, vale a pena fazer isso? Não vale a pena fazer isso? Qual o benefício? Há uma orientação aqui de São Luís de 1860, isso que é fantástico. Naquela época, né, veja que alguns dilemas que temos hoje vem desde daquela época ou de outrora. Essa questão nós temos que ter muito qual é a intenção disso daí. E diante de um fato que a gente tenha a consciência que pode prejudicar muitas pessoas, é válido, mas devemos ter o quê? A consciência de como resolver a situação e não de denegrir a pessoa simplesmente. Isso é fundamental. Nós estamos encaminhando aqui para o final, e para encerrar eu vou querer fazer uma leitura, né, da Cantiga do Perdão, Maria Dolores. Eu achei fantástico, é lindo. Mas se eu puder deixar uma mensagem e algo que é importante para vocês, lembre do que eu falei no início. Nós viemos aqui para 3 coisas: amar, perdoar e trabalhar. E esse é o foco da nossa vida. Não importa muitas vezes se nós temos aqui algumas dificuldades de perdoar o próximo. O que nós precisamos ter é a disposição, é aquela vontade de falar: Deus, ok, hoje eu não consigo, mas eu quero futuramente, eu sei que eu preciso. Porque nós também precisamos muitas vezes do perdão, e de males que nem sabemos que fazemos, que não foi nem intencional. Então isso é fundamental. Tenho sempre a certeza disso, de que dará certo também a existência nossa. Isso como eu mencionei, se outros espíritos que passaram pela Terra já não têm mais a necessidade da reencarnação, algumas coisas eles fizeram também em um planeta muito difícil. Nós também temos essa possibilidade de melhorarmos nossas atitudes e não precisarmos reencarnar. E como eu sempre digo, às vezes a gente sofre por problemas tão bobos. Só lembrar da nossa vida, quando éramos criança, em épocas de escola, sofríamos horrores. Hoje, a gente olha do passado e fala: meu Deus, eu sofri, falei que não ia perdoar, não sei o que, eram tão bobos. Futuramente, olharemos para a nossa existência de hoje e falar: nossa, como eu sofri, mas era o nosso momento. E para encerrar, então, vou fazer aqui a leitura da Cantiga do Perdão, tá? Maria Dolores, foi psicografado pelo querido Chico. Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão, tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo, através do perdão. Perdão que lembra o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite, insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quando for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida na humildade da rosa,
bênção do céu, estrela cetinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho. Como a dizer que a vida, de caminho a caminho, não despreza ninguém, e bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda a maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte à brandura da terra pisoteada, esquecida, heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência. Mãe e escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é lei da natureza, segurança de todos os místeres. Perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade, nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes, na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete. É forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar 70 vezes 7, cada ofensa que venha perturbar. O nosso coração, isso vale afirmar, na senda de ascensão que em favor da vitória, a que aspiras na luta transitória, é mais do que importante, é essencial, que te esqueças por fim de todo o mal, em que tudo, no bem a que te des, seja aqui e mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoe, compreendendo, amparando e servindo outra vez. Queridos amigos e amigas, mais uma vez eu agradeço por vocês estarem aqui, tenho certeza que estão no melhor lugar que poderiam estar hoje. Agradeço a casa pela oportunidade de estar aqui e a Deus por tudo. Tenhamos sempre a certeza de que tudo sempre dará certo. Temos muito trabalho a fazer, mas viemos aqui para isso. Que Deus nos abençoe.